já te mexeu. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando A essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai de amor, nós te adoramos, nós bendizemos o Senhor nessa manhã, Pai. E que de fato o nosso culto seja um culto, ó Deus, de adoração ao teu santo nome. Que nós possamos voltar à essência, Senhor. E nós queremos adorar ao Senhor, que é digno de louvor. O Senhor é o nosso objeto mais digno de louvor. O Senhor é grandioso. O Senhor é glorioso, bendito. Nós glorificamos ao Pai, nós glorificamos ao Filho, nós glorificamos ao Espírito Santo. Senhor, nós queremos declarar que Tu és grande, Tu és majestoso, Tu és santo eternamente. Nós queremos bendizer ao Senhor na beleza da Sua santidade. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que é viva e verdadeira. Não há nada na Tua palavra, Senhor, nada na Tua palavra que possa ser desprezado, diminuído. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é verdadeira.
E nós queremos nesta noite nesta manhã ouvir a tua voz, Senhor. Queremos nesse momento de culto ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, abençoa cada momento desse culto, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor esteja derramando graça sobre os teus filhos e servos que nos conduzirão na adoração através dos cânticos. Que, ó Deus, a unção do Senhor seja sobre eles, sobre os seus lábios, suas mãos. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a tua palavra que será pregada. Que o Senhor nos fale e comunique ao coração, Senhor, verdades transformadoras, libertadoras. Que, ó Deus, a tua bênção seja, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus servos, de cada uma das tuas servas, filhos, filhas do Senhor, que entraram e que ainda entrarão pelas portas deste templo. Que haja, Senhor, em nosso coração alegria, satisfação. Que haja em nosso coração um desejo sincero de bendizer o Senhor nesta manhã. Que, ó Deus, os nossos lábios sejam tocados pelo Senhor. Que a nossa mente, o nosso raciocínio, que os nossos sentimentos, as nossas emoções sejam influenciados pelo Teu Santo Espírito nesse momento de culto, Senhor. Abençoa, Senhor, as crianças, os jovens, adolescentes. Abençoa, Senhor, os casais. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui. Cada família seja cuidada, amparada e sustentada por Ti, Senhor. Deus, que o Senhor receba diante do Teu trono, neste momento de culto e de adoração, também os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas súplicas, as nossas angústias. Deus, nós trazemos diante do Senhor as nossas preocupações. Não podemos nos desvencilhar delas, a não ser que tragamos diante, Senhor, do trono da Tua graça, aos Teus pés. Mas nós lançamos sobre Ti, Senhor, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, abençoamos cada família nesta manhã aqui, cada lar que está aqui representado. Que esses lares sejam agora, Senhor, agraciados pela Tua bênção. A morada do justo, Senhor, será abençoada. Então nós pedimos que a bênção do Senhor seja sobre cada família aqui. Ainda que haja apenas uma pessoa representando esse lar, Senhor, que o Senhor possa, por extensão, alcançar essa família, alcançar as pessoas e trazer paz para esta casa nesta manhã em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor, desde este início de culto, esteja passeando no meio do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Renovando, ó Deus, aquele que está cansado. Levantando, Senhor, a fronte daquele que está abatido. Ó Deus, fazendo com que aquele que está, Senhor, entristecido, seja alegrado pela Tua presença. Aquele que está desesperançado, saia daqui, Senhor, com novas esperanças, novas expectativas. Aquele que está enfermo, seja, Senhor, erguido, curado nesta manhã. Aquele que está, Senhor, em cadeias, sejam quais forem essas cadeias, que elas caiam e sejam arrebentadas no nome de Jesus. E que o Teu nome seja mais glorificado nesta manhã, neste lugar. Que o Teu nome seja glorificado aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. Vamos ficar de pé? Se você não fez, e mesmo que tenha feito, faça de novo. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja conosco. Amém. Que bênção nós estarmos aqui nessa manhã reunidos para adorar a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. Que a paz do Senhor seja abundante em sua vida nessa manhã. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 34. Do verso 1 a 3. A
palavra de Deus diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Amém. Bendirei, gloriar-se-á, engrandecei, exaltemos. Esse é o chamado da palavra de Deus, que nós possamos nessa manhã bendizer, glorificar, engrandecer e exaltar o Senhor. O culto é uma celebração de exaltação ao nome do Senhor. Então exaltemos o nome de Deus com os nossos cânticos, que você esteja voltado integralmente para este momento, que você exalte o Senhor e o glorifique quando ouvir a palavra, na leitura das Escrituras, na adoração com os cânticos, que em tudo nós possamos bendizer, glorificar, engrandecer e exaltar ao Senhor neste momento de culto. Em nome de Jesus, façamos isso com alegria e para a glória de Deus. Aleluia. Obrigada, Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigada pelo privilégio que nós temos de exaltarmos o Teu nome e engrandecer a Tua presença neste lugar, ó Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Entronizamos o Senhor no nosso coração nessa manhã, ó Deus, dizendo: seja bem-vindo. Seja bem-vindo no meu coração. Seja bem-vindo na minha casa. Seja bem-vindo na minha família. Tu és bem-vindo, ó Deus. Tu és bem-vindo, Pai. Aleluia. Colocar minha fé em Ti e caminhar sem ao lado olhar. Vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração, de comunhão. Posso mais olhar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Leva-nos a esse lugar de comunhão com o Senhor, a esse lugar de encontro com a Tua presença, Deus. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição.
abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Talvez você tenha chegado a este lugar com seu coração atribulado, com seu coração angustiado. Mas nessa manhã, pela fé, eu te convido a começar a agradecer ao Senhor por aquilo que tem afligido a sua alma. Comece a agradecer ao Senhor nessa manhã. Comece a agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem te dado. Comece a agradecer o Senhor. Abre os seus lábios em adoração ao Senhor nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque o Senhor é bom, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelas dificuldades, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque como nós acabamos de cantar, ó Deus, a porta que o Senhor abre, ó Deus, ninguém pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, ó Deus, ninguém pode abrir. Que o Senhor abra portas aqui nessa manhã, ó Deus. E que o Senhor também feche portas aqui nessa manhã, ó Deus. Para que alcancemos diante do Senhor, ó Deus, um nível mais profundo de intimidade com a Tua presença, Pai. E tudo que nós queremos fazer aqui, ó Deus, é te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor tem nos dado. E por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra,
Podem se assentar, irmãos, um instante. Pode ficar à vontade. Nós queremos, em primeiro lugar, eu queria que você observasse aí no seu boletim que nós temos um aviso sobre o projeto Impacto. Este é um projeto que as nossas células estão engajadas. Um projeto que começou já no dia 6 de agosto, quando nós lançamos em nossas células o Impacto. O Impacto é um programa evangelístico que vai durar um mês e envolve não apenas as células, mas toda a igreja. Nesse período de um mês, nós estaremos em 3 momentos bem específicos, nos preparando através da oração e da intercessão para convidar pessoas, para evangelizar pessoas através das células, trazendo essas pessoas para a célula. Nós teremos em breve uma reunião especial de célula. Você observa aí no seu boletim que no dia 27 de agosto, as células que reúnem no dia 27 ou as células que se reúnem no dia 29, que são as quartas e sextas-feiras, estarão realizando uma reunião especial. Nessa reunião, haverá algo bem especial acontecendo. Se você quiser saber, vá até a célula para você conhecer o que o Impacto está promovendo. E no dia 31, no domingo seguinte, às 19 horas, nós teremos um culto evangelístico. O culto do dia 31 de agosto, às 19 horas, será um culto especial voltado para a evangelização. Então ore também pelo projeto, mesmo que você não esteja participando de uma célula, ore pelo projeto. Ao longo dessa semana que se passou, da segunda-feira, e hoje encerramos, nós tivemos um tempo de oração muito especial acontecendo aqui na igreja, das 7h30 às 8h30. As células estão tendo programas de oração, de intercessão. Cada célula está promovendo a sua intercessão específica. Então, tem sido um tempo de renovação para o nosso coração. Para o meu coração tem sido um tempo de renovação. E eu gostaria de convidar você a participar conosco. Ainda dá tempo. Vá até uma célula. Nós temos aí a lista das nossas células no boletim. Se intere do projeto. Integre esse projeto. Porque é um tempo, eu creio, para a renovação da nossa fé, para a renovação da nossa esperança também. A Orlando está... Irmã Orlando, cadê você? Corre aqui. A Orlando vai usar 1 minuto para contar um testemunho à igreja de um pedido de oração que ela fez durante muito tempo e hoje ela quer testemunhar da bênção recebida. A paz do Senhor, irmãos. Em outubro, novembro, eu estive na igreja pedindo oração pelo meu netinho, que estava desenganado, teria que fazer uma cirurgia, e a gente estava com medo dessa cirurgia. E eu pedi à igreja que estivesse orando, que estivesse em comunhão com Deus em favor dele. Nesse período eu não quis falar nada, deixei ouvir a última palavra do médico. E foi agora. O rim dele, para a glória de Deus, está perfeito. Ele, segundo o médico, ele está murcho. É como se a gente enchesse uma bexiga e esvaziasse. A bexiga fica flácida. Assim é o rim dele, está flácido. Mas eu creio, para a glória e honra do meu Senhor, que ele vai voltar esse rim ao normal. Né? Ele está bem, está frequentando a escola, é uma criança desenvolvida. E eu não poderia deixar de passar sem dizer para os irmãos que o meu neto é uma bênção. O Senhor tem usado o meu neto. Ele foi visitar um pastor no hospital, o pastor Serginho, ficou 1 mês no hospital, e ele foi com o pai dele e a mãe dele.
Chegou lá e ele falou assim, pastor, senta. Aquele toquinho de gente. E ele botou a mão na cabeça do pastor e orou pelo pastor lá. Então o Senhor está usando ele, através da sua vidinha. Ele tem falado de Cristo para os enfermeiros, para as enfermeiras e para os médicos. Porque perguntaram para ele, por que ele não chora quando ele colhe sangue, quando ele faz curativo? E ele disse que ele não chora, porque o Senhor Jesus está segurando na mão dele. Isso para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Pastor Fabiano. O pastor Fabiano vai realizar um batismo nessa hora. Isabela Camilo, pela primeira vez, está aqui conosco. A irmãzinha também. Papai, mamãe. Que alegria é poder apresentar os nossos irmãos. Ricardo e Eliana estão apresentando a Isabela para o batismo. Queridos, é muito importante. Não é apenas um ritual ou uma cerimônia religiosa. Mas quando Ricardo e Eliana apresentam a sua filha, Isabela Camilo, para o batismo, nós estamos dizendo como igreja que o Senhor reina sobre esta casa, sobre esta família. E de fato o Senhor Deus reina. E Ele é Deus. E Ele é Senhor. Os nossos filhos são filhos da promessa do Senhor. Há uma interrupção da maldade, queridos. Há um cessar de toda maldade. Porque o império das trevas não é maior, não é mais forte do que o reino da luz. E eu quero dar essa palavra aos pais. Eu e você ficamos assustados com tanta maldade neste mundo. Ricardo e Eliana, com certeza vocês se assustam. Como será o futuro das minhas filhas? Como será a sociedade? Mas uma coisa eu sei. A boa mão do Senhor que abraça os nossos filhos é a boa mão que os defende da maldade deste mundo. E o batismo é um sinal e um selo de uma graça invisível. Como a fé representativa dos pais, nós batizamos os nossos filhos. São filhos do Senhor. É por isso que nós confirmamos esta aliança que alcança até 1000 gerações. Amém, queridos? Eu queria perguntar nesse momento ao Ricardo e à Eliana. Vocês já assumiram um compromisso público com o Senhor. Mas diante da igreja nós queremos novamente perguntar a vocês. Irmãos, vocês assumem um compromisso de servir ao Senhor, de entregarem de fato a vida de vocês ao Senhor durante todos os dias de suas vidas? Amém. Vocês assumem um compromisso de ser fiel a Deus, falando do ensino da palavra às suas filhas, por palavras e por ensinamentos e pelo modelo de vida, mostrando a elas o temor do Senhor? Sim. Amém. Vocês renunciam sobre a vida de vocês e sobre a vida delas todo o mal, tudo aquilo que não irá promover a edificação, tudo aquilo que não pertencer ao Senhor, santificando a sua vida, a sua casa, o seu lar, para que elas cresçam num ambiente limpo, santo e purificado pelo Senhor? Sim. Amém. Vamos nos colocar em pé, todos irmãos. Quero pedir que o pastor Jean me auxilie. Isabela Camilo, pela autoridade a mim concedida como ministro da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que todos os dias de sua vida
sejam vividos diante do Senhor. Eu abençoo esta casa, eu abençoo, ó Deus, essa família. Eu abençoo a sua irmãzinha, eu abençoo o papai, eu abençoo a mamãe, eu abençoo o casamento, eu abençoo, ó Deus, o relacionamento conjugal, o trabalho, a provisão, a saúde. Que esta casa seja bendita e abençoada durante todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor, queridos. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar de novo. Cadê o Paulo? Barão. Vem aqui, Paulo. Paulo vai dar um aviso. Queria que você ficasse atento. E em seguida, nós já vamos orar pelas crianças. As crianças já podem vir aqui para frente, tá bom? As crianças podem ficar aqui à frente. Depois nós vamos orar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aê! Depois de um louvor abençoado desse, né? A igreja animada. Testemunho da irmã, que eu sou um chorão de natureza, de berço, né? Não tem como não ficar emocionado com um testemunho onde Deus está respondendo às nossas orações. Não é mesmo? Irmãos, da mesma forma, eu estou aqui para dar um recado, não só um recado, mas falar um pouco também da resposta de oração que nós temos experimentado com a igreja orando e intercedendo pelo nosso ministério infantil. Então, gostaria de chamar aqui à frente todo mundo que trabalha ali no ministério infantil, os professores, auxiliares, pessoal que ajuda na organização, no café, no cuidado com as crianças. Vamos vendo que, olha a resposta de oração, né? Nós não conseguíamos professor para todas as salas, olha agora, né? Mas ainda falta gente. Então, vamos continuar orando, vamos continuar firme aí para que Deus levante mais e mais pessoas para estar trabalhando com a gente. Irmãos, para falar um pouco sobre a importância dos vossos filhos, dos nossos filhos, estarem frequentando o nosso ministério infantil, de forma a não faltar, ter uma sequência, ter uma frequência dessas aulas, porque isso tudo tem um material preparado para isso. Não é todo domingo que é a mesma coisa ou coisas repetidas. Tem toda uma sequência, tem toda uma preparação para isso, um material didático que é dispensado. Os recursos que os irmãos ajudam na captação desses recursos, para onde estão indo esses recursos, como está funcionando o nosso ministério infantil. É muito importante que cada irmão aqui, mesmo que não tenha os filhos ali, participem, vão, visitem o nosso ministério infantil. Estão convidados a ficar em uma das salas com os nossos auxiliares, com os nossos professores, e ver o que as suas crianças, as nossas crianças estão aprendendo. Eu me emociono quando falou do testemunho do netinho aqui da irmã, que está lá ministrando a palavra. Ele ministrou por quê? Por que ele está ministrando a palavra lá dentro do hospital e Deus está usando a vida dele? Porque a família dele tem falado de Deus para ele. Porque a família dele tem ensinado o caminho que ele deve andar, e ele nunca vai se desviar desse caminho. Não é mesmo, irmãos? Amém? Então é por isso, gente, muitos aqui são novos na fé, são pessoas que estão chegando agora na igreja. A importância de estar trazendo seu filho aqui para a escola dominical, estar trazendo para o ministério, essa é a importância que tem na vida deles. Que amanhã ou depois a vida deles vai ser usada para atingir mais e mais famílias para Jesus. Aqui o nosso irmão Vitor preparou uma apresentação só para a gente mostrar, ilustrar um pouco mais daquilo que está sendo feito no nosso ministério. Então, nós encerramos, nesse mês que passou, o primeiro semestre do Ministério Infantil. Pode passar, Claudinho. Aqui, acho que a foto daqui não está dando para ver muito bem, acho que devido à claridade. Mas no berçário, então tem toda a estrutura do berçário, os irmãos já conhecem, e se não conhecem, dê uma olhada, leve o seu visitante conhecer e mostrar o lugar que ele pode deixar e cuidar do filho dele durante o culto. Aí nós temos as professoras e auxiliares
a Laísa e a Rosângela. Pode passar, irmã. Já aqui aos professores e auxiliares do cultinho. Pessoal, tem todo o material didático que é dispensado para isso e é dado uma sequência. Então, a importância da frequência do seu filho a cada domingo, tanto no Galera quanto no cultinho, é muito importante para que ele não perca a sequência desse conteúdo. Não vai perder, não perda a sequência desse conteúdo. No Maternal 12, nós temos ali a Elane, também a Priscila Furlan, no Galera Viva, e no cultinho a Ana Paula, a Bruna, a Claudinha, a Janaína e a Maria. Mais ou menos, pessoal, 10 alunos estão frequentando o Maternal 2. E é muito importante dizer o seguinte, que aquilo que é dado no Galera é diferente daquilo que é dado no cultinho. O conteúdo é diferente. Os filhos estão aprendendo coisas diferentes. Pode passar. Aí, ó, aqui no Galera, o apostolado aqui é obedecendo a Deus, já no cultinho é sendo amigo de Deus. Então são materiais diferentes, são conteúdos diferentes. Então a importância deles estarem às 9 e depois às 10 no cultinho. Pode passar. Já no jardim, ó, o material dá uma sequência, o Galera com a Luciana e com a Regina, e o cultinho com a Dimeire e com a Marilda, também mostrando aí a diferença que é o material didático e a importância disso tudo. No primário, o Galera Viva com a Adriana e o Marcos, e o cultinho, Amanda, eu e o Vitor trabalhamos aí com cerca de aproximadamente 19 alunos, né, nessa idade aqui de 7 a 9 anos, e mostramos também a importância da diferenciação do material, que o aluninho tem que estar ali no Galera e também no cultinho. Agora, para mostrar para vocês, esse foi o nosso versículo-chave de todo esse semestre, onde nós estudamos o fruto do Espírito e crescendo na vida cristã. No próximo slide, aqui vocês vão entender, alguns de vocês passam ali pelo salão ali de baixo e vê essa ilustração lá na parede, para mostrar como é feita toda essa sequência. Esse material foi usado no nosso cultinho para estar mostrando como crescer na vida cristã. E a cada domingo, um desses tópicos que serão apresentados aqui, a cada domingo foi trabalhado separadamente. Então, tem toda uma sequência. Essa é a importância da frequência do seu filho. Claudinha, por favor. Então, no domingo, estudamos sobre o novo nascimento, a importância da oração e também do conhecimento da palavra. Pode ir passando, Claudinho. Né? Daí, a cada domingo, aprendemos sobre o grande amigo, a resistir ao pecado, a participar de uma igreja, a testemunhar do amor de Deus, e aí entramos no fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito, aí, e cada uma das suas partes. Né? Então, a cada domingo, nós estudamos um desses tópicos. Então, se o seu filho passa 1 ou 2 domingos sem vir no Galera ou no cultinho, ele acaba perdendo a sequência desse conteúdo. Então, irmãos, é muito importante que vocês continuem orando, intercedendo e trazendo as suas crianças. Está sendo uma bênção realmente, nós estamos com a sala cheia, 19 crianças. Podemos ter mais? Vamos ter mais. Em nome de Jesus, vamos ter mais. Por isso que nós vamos precisar até de mais salas e desse ministério crescer. Porque a igreja só cresce se esse ministério crescer. Amém? Ela pode até crescer agora momentaneamente, mas ela não vai se sustentar se não tiver as nossas crianças crescendo junto. Então fica aberto aí para qualquer um dos nossos colaboradores aqui do ministério, se quiser dar alguma palavra. Não? Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Eu gostaria de falar, rapidinho, pastor, 5 minutinhos só, mas eu não posso deixar de falar. Se eu deixar de falar isso aqui, eu vou estar sendo desobediente. Eu tenho tido o prazer de trabalhar com o Ministério Infantil há aproximadamente 1 ano. Quando eu voltei de Moçambique, eu assumi um papel de auxiliar nas salas de primário. E esse ano, eu senti que eu deveria dar um passo à frente. Então eu assumi uma função aí de professor. E tem sido muito gratificante para mim. Eu tenho sido edificado, eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho amadurecido espiritualmente nisso. E aqui fica uma dica. Aqueles que têm um pontinho de interrogação no coração. Existe uma estatística que a gente aprende quando a gente ensina. A gente consegue o maior grau de absorção quando a gente ensina alguém. Você pode ler, você tem um X de aprendizado. Você assiste uma aula, você tem um X de aprendizado. Mas quando você ensina, você aprende 90% daquilo que você está estudando.
E isso tem me feito aprender muito da palavra de Deus, e eu tenho aprendido isso de uma forma divertida e gratificante. Na verdade, eu queria colocar um questionamento. Eu não venho para falar de uma palavra, mas eu venho colocar uma indagação nas nossas mentes e nos nossos corações. Eu tenho pensado muito na geração, numa futura geração. E eu queria deixar uma pergunta aqui. Se você já parou para pensar no futuro desta geração? Eu não faço essa pergunta numa perspectiva de mundo, porque o mundo se encarrega das coisas boas e prazerosas. Com certeza amanhã vai ter mais tecnologia, amanhã vai ter carros mais legais, vai ter coisas mais bacanas para viver lá fora. Eu estou falando isso numa perspectiva cristã. Você já parou para pensar no futuro desta nova geração, numa perspectiva cristã, como é que vai ser daqui 10, 15, 20 anos? Como que nós, como igreja ou como cristãos verdadeiros, podemos impactar essas crianças num sentido de que elas vão crescer e se amadurecer espiritualmente? Como? Essa é a pergunta, como? Como é que nós vamos concorrer com o que está acontecendo lá fora? Como é que nós vamos concorrer com as coisas que o mundo oferece lá? É muito mais prazeroso, é muito mais divertido. Mas nós temos a melhor opção, nós temos isso. O que nós precisamos fazer é fazer com que essas crianças entendam isso, comprem isso e guardem isso no coração e amadureçam nisso. Às vezes a gente fica perguntando como, mas nós que somos cristãos e acreditamos que na morte e ressurreição de Cristo para a nossa salvação, nós sabemos, pelo menos, o mínimo que Ele espera de nós. Pelo menos o mínimo. A gente, como filho de Deus, feito à imagem e semelhança dEle, nós sabemos um mínimo que Ele espera da gente. Pelo menos o mínimo. E aí a gente pode crescer e fazer mais. Eu queria compartilhar um texto aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 6 e 7. E ele diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Irmãos, existe uma sistemática aqui. Você pode trabalhar com seu filho durante o dia todo, ao se levantar, ao almoçar com ele, ao levar ele para a escola, ao se deitar. Você pode desenvolver vários papéis de amigo, papéis de pai, líder, professor. É sistêmico. Nós conseguimos fazer isso. Nós aqui do Ministério Infantil estamos tentando fazer e lutando e tentando melhorar o nosso papel como igreja, que no meu entender é luz, é caminho, é ensinamento, para a gente poder brilhar lá fora. Mas se nós pensarmos em perspectivas diferentes, por exemplo, se eu pensar só na igreja, eu vou conseguir resultados só de igreja. Mas para mim, existe um outro pilar que solidifica e que consolida os princípios e valores cristãos, que é o lar, a família. Só que se eu pensar só na família, eu vou continuar obtendo resultados só de família. Então nós temos que pensar juntos, nós temos que misturar igreja e família. Por que eu estou falando isso? Eu, como professor, tenho 1 hora a cada domingo para falar com o seu filho sobre determinado assunto. No ano eu tenho 48 horas. Quantas horas os pais têm com os filhos? Aquele assunto que nós tratamos aqui no domingo, você trabalha com ele durante a semana, você lê, você estuda e conta uma história para eles. Então, na verdade, eu vim trazer essa indagação para a gente se movimentar mais, se manifestar mais nesse sentido, de lutar por essa geração, para que lá na frente elas consigam ser sal e luz e brilhar mais do que nós brilhamos aqui hoje. Amém? Amém. Louvado seja Deus pelo Ministério Infantil. Vamos ficar de pé, queridos. Que bênção. Queria que você estendesse a sua mão para abençoar as crianças e abençoar também o ministério. Pedindo que Deus nos dê muita prosperidade nesse trabalho. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças, pelas famílias. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos professores e colaboradores do Ministério Infantil. Aqueles, ó Deus, que estão à frente, aqueles que estão ensinando as crianças,
Dê unção e graça sobre eles. Obrigado pela organização, pelo trabalho. Muito obrigado, ó Deus, porque eles estão entregando tempo, energia, inteligência, para que o teu nome seja honrado e esse serviço executado. Então, ó Deus, nos abençoa a todos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. As crianças podem ir para o culto infantil. E nós nos preparamos para entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas agora. Queria que você consagrasse ao Senhor agora o seu dízimo e a sua oferta. E após o cântico nós estaremos ouvindo a pregação da palavra de Deus. Então tome agora o seu dízimo nas mãos. Se você tem uma oferta, tome-a também nas tuas mãos e consagre ao Senhor em oração. Tua palavra, Senhor, diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Diz ainda: fazei prova de mim. Pai, nós queremos nesta manhã dizer ao Senhor que sabemos que Tu és bom, que o Senhor nos enche de toda a Tua bondade. Então agora, Senhor, estende as Tuas mãos, abençoa e consagra esse dízimo e essa oferta que é para Teu louvor e glória. Nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos Teus pés. Para sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebro vasos de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Para sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebro vasos de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu amor sobre Ti, derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu amor. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebro vasos de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar.
vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Maravilhando estou. Senhor, ofertamos este culto, esta adoração, as nossas vidas ao Senhor nesta manhã. Teu é o louvor, Tu é a honra, a glória, a força e o poder. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Temos algum visitante pela primeira vez? Erga suas mãos. Se você nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, erga suas mãos. Queremos entregar uma lembrança a você, dar um presente a você nessa manhã. Não? Seja bem-vinda. Perdão, levanta a mão novamente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Parente do Ricardo, sogra e sogra, família toda, que bênção, meu irmão. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvamos a Deus pelo ministério infantil. Gente, coisa linda, não? Que bênção ver uma organização. Muitas escolas seculares não têm esse empenho, esse carinho que a nossa igreja tem oferecido. E louvamos a Deus mesmo pela liderança de todos aqueles que estão trabalhando com afinco, com carinho. Os nossos filhos merecem aprender sobre o reino, sobre a palavra de Deus, num lugar abençoado, de forma abençoada. E eu louvo a Deus por você que tem trabalhado, envolvido nesse ministério. Louvo a Deus pela tua vida, você que tem confiado a nós, os seus filhos. Que Deus esteja abençoando ricamente a tua vida. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso 31. Quero meditar rapidamente com os irmãos neste verso da palavra do Senhor. Quero meditar sobre a plenitude do Espírito Santo. Temos estudado sobre o Espírito Santo aos domingos pela manhã, às 9 horas na Academia Bíblica. Temos sido profundamente impactados por Deus e pela sua palavra. E eu quero dar continuidade a isto que Deus tem feito ali na salinha, aqui em cima, no prédio anexo. E tenho orado para que Deus também, da mesma forma, ministre ao nosso coração por meio do seu Espírito. Quero meditar sobre a plenitude do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor, nós precisamos da tua graça. Por misericórdia, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que a tua esposa mais deseja em você, homem de Deus, é que você seja uma alma governada por Deus. E não uma alma inquieta, ansiosa e aflita. Você, esposa, o que o seu esposo mais anseia é que você não seja uma alma desgovernada no governo das coisas, das circunstâncias ou da sua casa. Porque quando uma alma desgovernada passa a governar, tudo o que uma alma desgovernada governa, fica um caos, uma desordem. Quando uma pessoa inquieta, ansiosa, passa a governar, tudo à sua volta fica ansioso, cheio de tensão, estresse, fadiga, cansaço. O que os teus filhos mais esperam é que você seja um pai, uma mãe, vocês sejam pais governados pelo Espírito Santo de Deus. O
Estou falando, na verdade, do fruto do Espírito. Estou falando das consequências de nós estarmos ligados em Deus. E é por isso que o que as pessoas mais esperam de mim é que eu passe a produzir frutos, ou um fruto pela qual eu propus produzir. As pessoas não estão esperando nada de mim, sem que eu não tenha anunciado que eu daria, ou produziria. Ninguém em sã consciência entra debaixo de uma parreira à procura de figos. Ou ninguém procura maçã num pé de laranja. Mas quando as pessoas descobrem que eu sou crente, um verdadeiro cristão, elas estão à procura de Deus em minha vida. E se eu não tenho esse Deus a entregá-lo, eu preciso me converter ao Senhor. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. E de fato ser salvo por Cristo Jesus, da minha frieza espiritual, da minha sonolência espiritual, dos meus pecados contra Deus, e toda mazela que alimento no meu coração contra Deus. Irmãos, há 15 dias atrás eu preguei sobre produzir frutos. E disse que há promessas de Deus para o nosso coração, de produzirmos frutos em todas as áreas da nossa vida. Mas de uma forma muito específica, nesta manhã, eu quero dizer que Deus deseja produzir fruto espiritual no teu coração. Amém? Vós sois deuses. Jesus pega uma das citações mais difíceis do Salmo, relembra essa citação e a faz novamente aos fariseus. Pedro reinterpreta dizendo que nós somos coparticipantes da natureza divina, que Deus está em mim. Se Deus está em mim, eu preciso o amar como Deus ama, me envolver naquilo que Deus está envolvido, e ser achado empenhado em fazer tudo aquilo que o Pai está empenhado. Jesus fez tudo aquilo que ele viu o Pai fazendo. Jesus e o Pai enviam a nós o Consolador, que nos falaria a respeito do caminho que eu e você deveríamos seguir. Eu quero dizer que o que Deus deseja é que a plenitude do Espírito Santo de Deus faça parte da sua vida. E que você receba essa plenitude do Pai no teu coração. Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, o senhor está falando então, quando fala em plenitude do Espírito, de batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, uma segunda unção? Sim, estou falando disso. Mas nós precisamos entender que todos nós já fomos batizados em Cristo Jesus. Eu e você que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas muitas vezes nós percebemos que o Espírito Santo se encontra apagado dentro da nossa vida. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Nós somos carimbados. Este aqui é um homem salvo, é uma mulher salva, é uma mulher escolhida por Deus. Mas Deus ainda não se tornou o Senhor das nossas vidas em todo o nosso proceder. E é por isso nós não permitimos que Ele governe o nosso coração como Ele gostaria de governar. E por isso nós não produzimos o fruto que deveríamos produzir, o fruto do Espírito. Plenitude do Espírito Santo
nos fala sobre o governo pleno de Deus sobre a minha vida pecaminosa. Nos fala sobre o governo dos céus sobre a minha vida carnal. Nos fala que eu, sendo pecador e falho, eu não sou o gestor da minha vida. Amém, queridos? É por isso que a plenitude do Espírito Santo não nos fala de eu ser revestido de um poder num único ato, numa única oração. Eu vou orar pela sua vida, você vai receber o Espírito Santo, a unção de Deus vai ser tão forte que você vai cair no chão, vai ficar prostrada e você nunca mais vai precisar fazer coisa nenhuma. Isso é magia, isto é ocultismo. Porque eu e você até podemos ser cheios do Espírito Santo pela imposição de mãos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu creio nisso. Mas a unção que você tem recebido de Deus, a presença de Deus, ela precisa ser alimentada diariamente na presença do Pai. Amém, queridos? Por que você está com fome agora? 11h30, o pastor está falando, estou sentindo aquele cheiro de picanha na grelha. Porque o teu almoço de ontem já não te serve mais. Nós nos contentamos sem sermos rasos e superficiais com o nosso batismo e com a nossa salvação. E ainda nós não produzimos o fruto espiritual que deveríamos produzir. Você quer saber se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É simples. Pergunte para a pessoa que está bem perto de você. Pastor, mas minha esposa é tão difícil, é tão crítica. Ela me critica o dia inteiro. Mas pergunte para ela se quando ela te critica o dia inteiro, se ela vê Deus em você. Pergunta para os teus filhos. Você acha que o papai é manso? Com um pirulito do lado, né? Se disser assim, ganha, né? A gente tem medo, queridos. Nós não temos sido deuses na vida das pessoas. Eu não tenho expresso o amor de Deus. As pessoas não conhecem Deus de olhar para mim. Quando eu olho para uma criança, eu posso falar sobre o cuidado do pai sobre essa criança. Porque ela sendo rica ou sendo pobre, eu posso dizer se o pai é um bom pai pelo cuidado dela. Porque lavar sua roupa não lhe custa nada, pentear o cabelinho não lhe custa nada. Dar um pãozinho com manteiga e um leite não lhe custa muita coisa. Mas quando eu olho para uma criança, eu estou olhando para o cuidado do pai sobre a vida dela. Quando as pessoas olham para mim, como Jesus estava à procura de figos em uma figueira, no tempo certo, no momento oportuno, e não encontra, você não é convertido, queridos, é isso que a Bíblia nos diz. Porque é impossível uma pessoa estar ligada em Deus e não produzir amor, bondade, mansidão, fidelidade, longanimidade. É impossível. Nossas crianças estão aprendendo, e eu espero que elas sejam melhores do que nós. Viu, Sônia? Se Deus quiser, os nossos filhos de verdade vão aprender sobre o fruto do Espírito Santo e serão muito melhores do que nós. Porque eu tenho certeza que elas têm produzido fruto. Deus te chamou para frutificar espiritualmente. Amém, queridos? Cheios com um propósito. Qual é o propósito? Primeiramente, poder para viver uma vida santa. É para isso que Deus quer te encher do Espírito Santo. Se esta é a vontade de Deus, eu não preciso orar perguntando se Deus quer me tornar cheio. Ele quer que eu me torne cheio. Mas para que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, ela precisa se esvaziar de si mesma. Não é você que enche a si mesmo de Deus. O teu papel é trabalhar em parceria com Deus, para que quando Ele colocar luz no teu caminho, você possa, pela sua força, ir removendo as coisas que impedem o enchimento de Deus na sua vida.
Eu preciso do poder do Espírito Santo para que eu possa vencer, como Paulo diz em Romanos capítulo 7, as lutas carnais. Vencer e mortificar a minha carne. Queridos, nós temos sido carnais, e se temos sido carnais, estamos sendo governados por nós mesmos. Uma alma desgovernada no governo da sua vida e governando muitos. Um homem em pecado, agindo pelo braço e pela força do seu braço, faz com que muitos que estão à sua volta ou embaixo do seu poder, fiquem no mesmo desespero que ele. Sabe aquele patrão estressado? Aquele pai insuportavelmente estressado? Aquela mulher insuportavelmente rixosa? Nós precisamos do poder do Espírito Santo, que enche o nosso coração para sermos cheios dele. O Espírito Santo vai enchendo o nosso coração, na medida que nós vamos dando espaço a ele. Na medida que nós vamos mortificando a carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É na medida que eu vou matando a mim mesmo aos poucos, que Deus vai ocupando os espaços que estavam cheios de mim. É na medida que eu vou matando a minha carne, o meu eu, o meu ego, que Deus vai preenchendo o meu coração. Mas eu não posso encher a minha própria vida de Deus. Eu preciso clamar e suplicar para que Ele encha o meu coração. O que eu posso fazer é com o auxílio do Espírito Santo, mortificando a minha carne. Mas é pela graça e pela misericórdia que Deus vai enchendo aquelas áreas que ficaram vazias e mortas. Porque Deus vai crescendo no meu coração. Segundo lugar, eu preciso da plenitude do Espírito Santo de Deus para poder servir ao Senhor. Irmãos, a igreja não é feita de voluntários. A igreja é formada por vocacionados por Deus para a sua obra. É o imperativo. Não embriaguei-vos com vinho em quem há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Mas deixai-vos ser cheios do Espírito em todo o vosso proceder. É uma ordem, é um mandamento de Deus para o meu coração e se destina a todos. Você é uma árvore seca. Olha para uma árvore frutífera e diz: nossa, como eu queria ser como aquela árvore. Como que Deus foi bom para com ela. Como eu queria ser frutífera como aquela árvore. Pastor, o senhor é tão manso, tão bonzinho. Irmão, misericórdia, eu não sou nada disso. Só tenho cara. Eu sou um falso de mim mesmo. Eu sou um hipócrita. Porque o tanto que eu conheço da palavra, há 20 anos servindo ao Senhor, há 20 anos de chamado, eu me pego ainda olhando para mim, tendo que mortificar muitas coisas que estão vivas dentro de mim, que não são de Deus. Mas quando eu olho para uma árvore frutífera, eu sonho e falo: nossa, eu gostaria de ser como ela. Mas você não quer acordar cedo para regá-la. Você que não quer ir no sol quente, escaldante, adubá-la. Você não quer protegê-la contra as pragas, contra os insetos. Você não quer ficar de vigia nas noites frias para a geada não queimá-la. E aí você acorda 11 horas da manhã e quer o almoço pronto. Parente, né, gente? Vai em casa descansar, almoça, vai embora. Tudo uma bênção. Isso é uma bênção. Estou brincando com os familiares. Eu amo minha família, eu amo meus familiares. É bênção de Deus. Mas tem pessoas que na vida cristã ele quer assim. O cara quer acordar 11 horas da manhã e quer ter o almoço pronto. Aí ele almoça e fala: nossa, estou cansado, vou deitar para descansar um pouquinho. E deita. E começa a roncar. Nossa, estou cansado. Segunda-feira de trabalho. Queridos, eu não preciso de um misticismo. Eu preciso da presença do Senhor para que eu possa frutificar. Deus não te colocou nesta igreja para você ser um participante, um frequentador de cultos ou de programas que a igreja oferece. Mas Deus te chamou para você frutificar e ser um pequeno Cristo,
um Cristo pequeno, onde todos possam olhar para você e ver Deus em sua vida. Como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro lugar, 3 passos para que eu e você sejamos cheios do Espírito. Compreenda que o desejo de Deus é para todos nós. Compreensão é o primeiro passo. Deus não te criou para a esterilidade. Só que existe um preço. A salvação é de graça, mas exige muita renúncia por parte daqueles que a desejam. Quer frutificar? Renúncia. Quer produzir mais frutos? Seja podado por Deus. Quer produzir mais do que a média? Então permita que Deus escave as suas raízes ainda mais e jogue adubo, estrume, água. Então você será muito frutífero. Compreenda que a vontade de Deus é que você seja como Deus. Compreenda que a vontade de Deus é que você seja tão parecido com Deus, que as pessoas possam dizer, após ter um encontro com você, que elas tiveram um encontro com Deus. Tem irmão que procura outro irmão na fé porque ele é um profundo conhecedor de piadas. Ele sempre tem uma piada nova, uma brincadeira nova, uma coisa nova. Mas quantos que estão diante de nós, convivem conosco, possam dizer, este cara, ele tem Deus no coração. Após um atendimento, um cortar do cabelo, né, irmã? 50 minutos na cadeira. Ou após um atendimento, após um trabalho, dias de trabalho, momentos juntos. O que as pessoas têm para dizer a respeito do teu Deus? O quanto eu e você temos frutificado na nossa vida. Se você não está cheio do Espírito Santo, diz o Dr. Billy Graham, a culpa é somente tua. Porque não há nenhum outro empecilho para a habitação de Deus em nós, a não ser o nosso pecado, diz o Dr. Billy Graham. E é por isso que você precisa confessar e se arrepender dos seus pecados. Porque se você não está produzindo o fruto do Espírito Santo, é sinal de que ainda quem governa o seu coração é você mesmo. Se você ainda não está produzindo amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é porque as obras da carne estão presentes na minha vida e na sua vida. Para isso, meu irmão, eu quero dizer que você precisa se converter de fato ao Senhor. Pastor, já sou convertido, mas irmão, aquela figueira estava ali há 3 anos. É impossível uma figueira que tenha suas raízes escavadas, adubada, não frutificar. Por que então você não está frutificando se é a vontade de Deus e é o desejo de Deus que você frutifique espiritualmente? Porque você ainda não se arrependeu das suas más obras. Se compreensão é o primeiro passo, o segundo passo é a submissão. Você é soberbo? Não, pastor. Tá bom, vamos mudar a pergunta. Você é orgulhoso? De jeito nenhum. Vamos mudar a pergunta. Então você obedece ordens? É claro, mas vou mudar a pergunta de novo. Então você obedece as ordens em tudo? Ah não, pastor, mas aí também não dá. Eu tenho que ver se dá para eu fazer, se não dá para eu fazer. Pastor, esse negócio de orar. Gente, o pessoal fica falando isso para mim direto. Pastor, o senhor fica falando muito sobre oração. O senhor tem que entender que a minha vida é outra. Eu acordo cedo, vou para o trabalho 7 horas da manhã, fico até às 10 da noite, chego em casa, vou almoçar, comer alguma coisa e meia-noite estou dormindo de novo para acordar às 6 no outro dia. Eu falei, irmão, que coisa boa. Mas você investe todo esse tempo no teu trabalho e no final de semana você investe na tua família, porque o teu trabalho está em primeiro lugar e a sua família está em segundo lugar. E Deus está em terceiro lugar, ou último na sua vida. Pastor Carlitos Paes tem uma palavra muito legal. Esse negócio de pirâmides, nunca gostei. Porque pirâmides nos fala sobre o Egito, trevas, poder do império das trevas. Esse negócio de Deus está em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o ministério em terceiro lugar. Eu nunca gostei disso, diz o pastor Carlitos Paes. Porque quando Deus está no governo, Ele governa todas as áreas da minha vida. Quando Deus está no governo da minha vida, às vezes a família vai estar em primeiro lugar. Quando Deus está no governo, às vezes o ministério vai estar em primeiro lugar, porque exige. Quando Deus está no governo, às vezes aquela circunstância vai estar em primeiro lugar. Porque o mais importante não é ter uma hierarquia de prioridades ou necessidades, ou uma pirâmide, mas ter Cristo no governo da nossa vida. Sabe, você que é velhinho de igreja como eu
que evangelizava com os folhetos 4 leis espirituais. Você lembra, né, Ricardão? Aquele folhetinho amarelinho, laranjadinho, que a gente ia nas praças, entregava. É aquele desenho bonitinho. Quando Cristo governa a nossa vida, está tudo ajustado. Está tudo em ordem. Primeiro passo para ser cheio do Espírito, compreensão. Segundo passo, submissão. Entenda que o enchimento do Espírito é para mim e para você, é para todos nós. Segundo passo, se submeta. Eu não faço nada até que me mostre o motivo. Você é orgulhoso, querido. Se você não aceita isso no seu filho, por que você faz isso com Deus, então? É mesmo, você pai, você não aceita isso. Quando teu filho pergunta por quê? Porque eu estou mandando. Faz logo, menino. Anda logo. Eu estou mandando, sou teu pai, eu sou tua mãe, eu mando, você obedece. Você faz isso com Deus. Você quer que Deus te dê todas as razões possíveis para que você obedeça a Ele. Você é fiel. Então você obedece ao seu patrão, mesmo sem entender o porquê. Porque ele é o seu líder. Ele é o seu pai espiritual. Você obedece ao seu pai ou à sua mãe porque ele tem autoridade sobre a sua vida. Você não é insubmisso, mas você está debaixo da missão do Senhor. Você está sendo dominado e governado por Deus. Você está sendo apresentado ao Senhor em sujeição e dizendo que Ele é o dono e o Senhor da sua vida. Em terceiro lugar, diz também o Dr. Billy Graham, quer ser cheio do Espírito Santo? Então entenda que você será cheio do Espírito Santo pela fé e não pelos teus sentimentos. Creia que você é cheio do Espírito Santo pela fé e não por aquilo que você sente. Nesse texto, Pedro e João tinham uma única finalidade no coração: irem ao templo para adorar ao Senhor. Às 3 horas da tarde, por volta da hora 9, eles encontram na porta do templo um coxo, um paralítico. Olhe para mim, diz Pedrão, cheio do Espírito Santo. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Por isso te digo, levanta-te e anda. O culto começa bombando. O milagre ocorre na porta do templo. Eles iam adorar ao Senhor, o culto já começa bombando. O culto termina bombando ainda mais. 5.000 se convertem. Final do culto. Como termina o culto, irmãos? Pedro e João na cadeia. É aí que termina o culto. O culto começa com um coxo sendo curado. E por causa daquela cura, eles vão parar na cadeia. Quem que o prende? O sacerdote, o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Levam consigo o capitão do templo e o prendem. Eu preciso dessa fé. Porque enquanto a igreja orava, eles foram soltos. Eles são soltos. Nós somos soltos. Nós somos libertos. Quando a igreja ora, passa a buscar a Deus, nós somos soltos. Nós somos libertos. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Eles ficaram cheios do Espírito. E com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Eles ficaram cheios do Espírito e passaram a transbordar do amor do Senhor. Eles ficaram cheios do Espírito e passaram a amar como ninguém nunca amou. Eles ficaram cheios do Espírito e se tornaram pessoas livres de ressentimentos, de mágoas como ninguém. Eles foram cheios do Espírito e passaram a perdoar as pessoas imperdoáveis. Eles foram cheios do Espírito e passaram a ser pessoas amáveis, como nenhuma outra pessoa era. Eles foram cheios do Espírito Santo e não ficaram mais estressados, desgovernados, precipitados, inconsequentes,
cheios de ira, decisões pautadas em ira, em mágoas. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a ser apenas um corpo, porque Deus governava sobre eles. E eles refletiam a glória do Senhor em todo o seu proceder. Nós não estamos falando sobre orar em línguas. Nós não estamos falando sobre profetizar. Nós não estamos falando sobre interpretação de línguas. Nós não estamos falando sobre visões celestiais. Nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando da frutificação que eu e você devemos frutificar. Porque nem todos nós, talvez, oraremos em línguas. Nem todos nós profetizaremos. Mas todos nós temos o dever e a obrigação de produzir frutos que nos tornem semelhantes a Deus encarnado, Deus em pessoa. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de mim. E se você quer ser abençoado, vá para a célula nesta semana, partilhar desta mensagem junto com um pequeno grupo. E você vai dizer no teu pequeno grupo, na tua célula, ore por mim, porque eu ainda continuo seco nessa área. Orem por mim, porque eu ainda não sou manso, eu não sou humilde, eu tenho ressentimentos, eu estou preso, eu tenho mágoas. Ore por mim para que eu seja livre. E esta é a grande alegria de uma igreja em células. Nós temos o privilégio de partilhar da mensagem que foi pregada no domingo, em grupos pequenos, e orar mediante essa palavra, e então sermos cheios da presença e da graça de Jesus. Senhor, obrigado. Eu não quero fazer um apelo para que as pessoas venham aqui à frente, Senhor, mas eu quero fazer um apelo sim, para que o Senhor venha incomodar o nosso coração, a gerar em nós um desconforto espiritual. Meu Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu, como uma grande árvore, estou plantada num pequeno vaso e produzindo tão pouco, Senhor. Produzindo tão pouco da Tua presença. Eu quero pedir perdão porque muitas vezes em nada eu tenho me assemelhado ao Senhor. Quando sou pressionado, eu expresso a minha ira, os meus ressentimentos, as minhas mágoas, e não frutifico naquilo que o Senhor gostaria que eu frutificasse. Eu quero pedir perdão, Senhor. Eu quero pedir perdão, porque eu não tenho sido governado plenamente pelo Senhor. Mesmo sendo pastor, com 20 anos de chamado ao ministério, tem muitas áreas na minha vida que ainda não morreram, e que eu estou fazendo resistência ao Teu chamado. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão. Não vos embriaguei-vos com o vinho no qual há devassidão, mas permitam ser enchidos por Deus dia a dia. Que o Senhor encontre uma terra fértil no meu coração. Que o Senhor encontre em mim um caminho fértil para a glória, para a honra e poder de Cristo Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não vá embora. Quero chamar aqui à frente os presbíteros. Os presbíteros, irmãos que estão presentes, vem aqui comigo, por favor. Sábado foi aniversário de Jean, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, pastor, o senhor sabe disso, que jamais se sente cheio. E um homem cheio do Espírito Santo, como disse um pregador, um evangelista, quanto mais perto do céu ele chega, mais real ele vê que é o inferno. E eu sei que esta humildade está no teu coração. E a gente louva ao Senhor pela tua vida, por você ter sido, nesse tempo, uma árvore frutífera, espiritualmente. Ter produzido o fruto do Espírito, ser um referencial na nossa vida, na nossa igreja, na nossa história. E nós louvamos a Deus por mais esse ano que Deus deu ao Senhor. Para mim, me sinto
o pastor mais privilegiado por tê-lo como meu pastor auxiliar. Que Deus te abençoe a tua lealdade, a tua fidelidade, a tua amizade. E é muito bom saber que Deus tem governado o teu coração, governado a tua vida. Nós queremos orar por você. Vem cá, quero chamar a Sônia. Eu quero chamar a Sônia. Vou dar uma palavrinha, falar algo sobre o nosso pastor, né, queridos? Não vale combinar, pastor. Não vale. Bem, a gente, daqui uns tempos, a gente vai fazer acho que 15 anos, né, de casados. E é um período, e mais alguns outros anos que a gente já se conhece, né? Então a gente conhece bem um pouquinho o Jean. O pastor falou, fala algumas coisas particulares, mas conhecendo bem o Jean durante todos esses anos, eu creio que ele ficará muito constrangido. Então o meu objetivo não é constrangê-lo, mas, né, é algo que o Senhor colocou no meu coração, é bem em relação a esses anos, né, de ministério, e em relação também ao pastorado. Particularmente falando, o Jean é essa pessoa que a gente realmente conhece na igreja, como esposa eu posso dizer que também é em casa. Às vezes eu acordo, mesmo de madrugada, o Jean não está na cama, o Jean está orando. Jean gosta muito é uma pessoa muito preocupada com o ministério e estuda a palavra, e quando ele chega na igreja, ele vê muitas vezes a igreja um pouco vazia, ele se entristece muito, porque ele tem se dedicado ao ministério da palavra, que é a área que ele tem mais, a área que ele gosta. Então, para ele, eu posso dizer como esposa, muitas vezes ele compartilha isso, a dificuldade que é de preparar uma palavra e ao chegar ver a igreja um pouco vazia. E penso que também, né, algo que gostaria de, né, falar ao coração dele, que hoje ser pastor é um desafio na sociedade que nós vivenciamos. Tantas aberrações em relação ao evangelho, pessoas que deturpam a palavra de Deus. E ele tem se dedicado, né, ao ensino, à fidelidade nas escrituras, o compromisso com o Senhor nosso Deus. E eu penso que tomamos como exemplo, não a vida de Salomão, que construiu templos e fez tantas coisas, mas chegou ao final da sua vida e disse: vaidade das vaidades, nada valeu a pena, tudo é vaidade. Mas que você possa tomar como exemplo a vida do apóstolo Paulo, aquele que você utilizou, né, como ilustração na palavra que você ministrou domingo, que teve que chegar, né, muitas vezes diante dos irmãos da igreja com repreensões, com vara, e em outros momentos com amor, mas ele pôde chegar ao final da sua vida e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você possa olhar o exemplo de Paulo e chegar ao final da tua carreira, do teu ministério, e poder dizer como o apóstolo Paulo também, né? Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos ficar em pé, vamos abençoar a vida do nosso pastor. Não vai embora. Nós vamos orar abençoando a vida dele. Depois ele vai para a porta receber o teu cumprimento, tá bom? Vamos estender as mãos, vamos abençoar. Deus, obrigado, porque por aqui passou um profeta do Senhor. E não passou, está conosco.
um homem do Senhor, um ungido de Deus. Mas foram essas palavras que aquela cidade onde o profeta Eliseu passou disseram a respeito do teu filho: eis aí um homem de Deus. Quando Ezequiel anuncia sua palavra, ele mesmo diz: com certeza saberão que passou no meio de vós um profeta. E Deus, nós reconhecemos hoje que nós temos um homem do Senhor, um profeta de Deus em nossa casa. E nós o recebemos, nós o abençoamos e profetizamos que os dias vindouros serão os dias de maior frutificação ainda. Dias de bênção, dias de paz, no poder e na presença do Espírito Santo. Nós os abençoamos, Senhor, como conselho desta igreja, como igreja do Senhor, como povo do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Se você quer dar um abraço no Jean, eu vou pedir para ele ficar aqui na frente. Você vem até aqui, despeça-se dele com um abraço, um carinho, tá bom? Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.